Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, tirar o óculos aqui, né, gente? Especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui todos os dias no Instagram, Facebook, YouTube, trazendo conteúdos voltados à saúde da pessoa idosa. E hoje nós estaremos aqui conversando sobre fisioterapia gerontológica domiciliar. Qual a importância nesse período de pandemia dos idosos permanecerem fazendo fisioterapia, tá? O que a gente tem observado aí nesse período de pandemia, que a gente sabe que os idosos precisam se isolar socialmente, né? Alguns serviços, eles não estão permanecendo, né, sendo oferecidos. Um desses serviços é a fisioterapia. Só que nós sabemos que idosos com problemas de mobilidade, em geral, também vão apresentar problemas cognitivos. Uma coisa está associada com a outra, né? Ou seja, se o idoso já tem um problema de mobilidade, ele deixa de fazer a fisioterapia, provavelmente ele vai ter outros problemas de saúde, ele vai apresentar outras questões. E a gente já sabe que a própria percepção do idoso, que tem um déficit aí motor, é uma dificuldade de movimentação, a própria percepção dele de saúde já é menor. E isso vai trazer vários distúrbios psiquiátricos, entre outros, né? Então, assim, é muito importante que a gente converse sobre esse assunto. Hoje o Márcio, fisioterapeuta, ele vai estar aqui, ele vai esclarecer qual a importância da fisioterapia domiciliar gerontológica e você vai entender por que a gente não pode suspender esse serviço. O quanto que essa suspensão vai ser prejudicial para o idoso, tá bom? Quero dar uma boa noite a Maria Teodora, boa noite a todos que já chegaram aqui. Dê o seu boa noite, né? Diga de onde você é. Quero lembrar vocês que nessa semana nós só teremos lives aqui no Instagram hoje, na quinta e na sexta-feira, tá bom? Na quinta-feira nós vamos conversar sobre centro-dia e na sexta-feira nós vamos conversar, na verdade, o professor de educação física vai nos ensinar um alongamento para a pessoa idosa, tá bom? Então é importante que você esteja por aqui. Eu já vou iniciar a live de hoje, então, e eu peço a você que clique na setinha e convide outras pessoas para estarem aqui conosco também, tá bom? Vou convidar aqui o Márcio para estar com a gente. Vamos lá. E boa noite, Lili. Seja bem-vinda. Cristina Frossá, seja bem-vinda também. Gratidão aí pela presença de vocês, tá bom? Olá, Márcio. Boa noite. Boa noite. Você está conseguindo me ouvir? Porque seja muito bem-vindo. Oi? Estou te ouvindo muito bem, a imagem também está ótima. Maravilha. Márcio, seja muito bem-vindo a essa live. Obrigado. Gratidão por você ter aceitado estar aqui conosco, né? Como eu tenho falado, tinha conversado com você anteriormente, uma das grandes preocupações minhas é realmente com o fato do idoso estar sedentário, o idoso dependente estar sem movimentação, estar sem fazer fisioterapia, né? É uma coisa que as pessoas não discutem e eu fiquei muito feliz por você aceitar o convite para estar aqui falando sobre a importância da fisioterapia gerontológica, né? Que bom, é uma Juliana, questão aí que a gente precisa... Eu gostaria de agradecer o convite, porque é um tema muito relevante, ainda mais agora na quarentena, né? Eu trabalho com idosos há 15 anos e, assim, esse é um período que ninguém nunca passou, né? É uma coisa muito nova, ninguém sabe muito bem o que fazer, mas o certo que a gente sabe é não pode interromper a fisioterapia. Foi um convite bem pertinente, eu fiquei muito feliz porque eu vou poder explicar para as pessoas qual é realmente a importância de manter o trabalho fisioterápico nos idosos, né, que estão em casa, principalmente eles que estão do grupo de risco. É verdade. E só um profissional comprometido, né, Márcio, para vir aqui falar sobre isso, porque o que eu tenho observado é que os profissionais, por medo, né, de contrair o Covid e tal, muitos estão realmente suspendendo os serviços aí, né? Então, só quem realmente é comprometido que vai levantar essa bandeira de que a gente tem que continuar com a fisioterapia. Mas antes de a gente iniciar a live, eu quero pedir para você se apresentar aí para a galera, falar sobre a sua formação, sua experiência aí com os idosos. Tá certo. Eu sou fisioterapeuta, sou formado há 15 anos e eu sempre trabalhei com idosos, não por uma escolha... Engraçado, não foi uma escolha principal desde da minha formação. A minha vida com os idosos foi acontecendo ao longo da minha profissão, né? Os pacientes particulares que iam pintando. Eu já trabalhei em hospital, já trabalhei em emergência, e os idosos, eles vão surgindo ao longo da nossa carreira. E eu fui me interessando pela área, fui estudando,
E eu gosto, né? Eu tenho uma avó de 96 anos e né, eu estou acostumado a lidar com idosos. E é uma área que me interessou bastante, porque, primeiro, está em crescimento, né? No mundo inteiro, no Brasil mais ainda. E é uma área carente ainda, né? Porque muita gente É vê o verdade. idoso como uma renda, né? Ah, eu vou trabalhar com idoso para ter uma renda. Mas não, é uma profissão mesmo. Os idosos estão carentes de atendimento especializado, as pessoas tendem claro, tratar os idosos com profissionais qualificados lá, um cardiologista, né? Um reumatologista e tal, mas é difícil ainda ver, a gente vê as pessoas levando no geriatra. Todo mundo leva a criança no pediatra, mas poucos levam os idosos no geriatra. E na fisioterapia não é diferente. As pessoas tendem a procurar o fisioterapeuta generalista, mas poucos tendem a procurar o fisioterapeuta gerontólogo, né? E é uma área de estudo bem profunda, é muito interessante, e eu tento trazer meus amigos para essa área porque tem bastante futuro no Brasil. E eu É parei nessa área verdade, eu assim, sempre né? digo isso também, né, Márcia? A gente geralmente, quem gosta mesmo, né, e do trabalho e tal, e se sente satisfeito com o trabalho, percebe esse caminhar aí do idoso, do trabalho que o idoso vai aparecendo, né? Eu também, quando eu comecei a trabalhar mais e mais, né, que eu ia trabalhar com pessoa idosa, mas É, foram surgindo aí os trabalhos e eu vi que eu tinha que estar. E depois a gente começa a entender o quanto que é importante realmente a gente se especializar para estar na área, porque é muito diferente, né? Óbvio, um fisioterapeuta generalista, um psicólogo, enfim, qualquer profissional que for, pode fazer um atendimento, sim, mas é muito diferente, o trabalho é muito diferenciado quando você tem especialização na área, né? Porque isso, o seu olhar, o jeito que você olha para o idoso, o jeito que você olha para uma criança, são demandas diferentes, são demandas de mobilidade, sim, mas completamente diferentes, né? Quando você entende os aspectos psicológicos, sociais, etc., envolvidos aí nessas gerações, você trabalha de uma forma muito melhor, né? exatamente. E o idoso, eu costumo falar, né, que o idoso é um adulto como outro qualquer. Ele tem algumas particularidades que o gerontólogo está sempre de olho, está sempre acompanhando, mas ele é um adulto com história de vida, com bagagem, né, com emoções, com sentimentos como qualquer outro, né? É verdade. Eu queria pedir, Márcio, para você falar um pouquinho para a gente a importância da fisioterapia e o que é fisioterapia gerontológica, né? Já que esse termo, né, gerontologia, a gente está começando aí a esclarecer para as pessoas o que é, né? Parece ainda um bicho de sete cabeças, né? É, Gerontologia. É importante a gente estar sempre tá. demarcando aí o que é, né? Tá, eu gosto de contextualizar com fatos históricos, que eu acho que é importante as pessoas saberem, né? Eu tô até com o meu computador ligado aqui na minha frente, porque são uns nomes meio diferentes. A gerontologia, na verdade, ela surgiu antes da geriatria. Poucas pessoas não sabem, né? Poucas pessoas sabem disso, muitos não sabem. A gerontologia ela surgiu ó, em 1903 por um ucraniano chamado Eli Mitchnikov. Eu nunca sei falar esse nome. A gerontologia é a união de gero, que é velho, e logia, estudo, né? Estudo do envelhecimento. Na época, esse ucraniano ele previu que ia ter um crescimento da gerontologia no mundo, né? A importância do estudo do envelhecimento do mundo, ele criou esse termo, gerontologia. Isso foi em 1903. Em 1909, ou seja, 6 anos depois, veio um médico austríaco, eu não vou saber falar o nome dele, Ignaz Nascher. Ele é austríaco, mas ele viveu em Nova York, né? Tanto que tudo foi criado em Nova York na época. E ele, por ser médico, ele criou o termo geriatria só para comparar com a pediatria, para diferenciar pediatria para criança e geriatria com a mesma prefixo gero, né? Só para diferenciar a medicina que cuida de idosos. Então, em 1912, foi criada a Sociedade de Geriatria de Nova York e foi publicado um livro chamado Geriatrics em 1914, né? Só em 1942 foi criada a Sociedade Americana de Geriatria. Em 1946 foi criada a Sociedade Americana de Gerontologia, ou seja, a gerontologia ela surgiu antes, o termo gerontologia, mas o campo de estudo mesmo, de aprofundamento, surgiu depois que esse médico austríaco começou a falar sobre a geriatria, né?
E em 1961 foi criada a Sociedade Brasileira de Geriatria, né, aqui no Brasil, só Sociedade Brasileira de Geriatria. Em 1968 foi criada, passou de SBG de Geriatria para SBGG, que é o que a gente conhece hoje como Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E aí que entrou o que incluiu a fisioterapia gerontológica, né? Começou a surgir a fisioterapia gerontológica aos poucos. Qual é a importância da fisioterapia gerontológica? Existem duas vertentes. Existe a fisioterapia geriátrica e a fisioterapia gerontológica. A fisioterapia geriátrica, ela pode ser feita por qualquer fisioterapeuta. Na verdade, as duas podem ser feitas por qualquer fisioterapeuta. Mas a geriátrica o fisioterapeuta vai atender um idoso que está com um problema no joelho. Então, ele vai fazer uma fisioterapia geriátrica, ou seja, ele vai tratar de um problema específico que está acontecendo com o idoso. Então, ele sabe que aquele joelho provavelmente vai ter uma artrose, vai ter um desgaste, vai ter uma artrite, vai ter dor muscular, vai ter um desgaste na patela, enfim, vários problemas que todos já sabem que o envelhecimento causa naquele joelho. Isso aí a gente chamaria de fisioterapia geriátrica. A fisioterapia gerontológica, ela é a mesma coisa que a geriátrica, ou seja, ela vai tratar o lado biológico daquele problema, só que ela adiciona o psicológico e o social. Então fica... Então, no caso, a fisioterapia geriátrica, ela é mais focada, assim, o idoso já tem uma doença qualquer, isso. E aí o fisioterapeuta foca naquela questão só. Isso. Aí o gerontólogo, ele já tendo um outro olhar, tem um ele outro também olhar. Trabalha outras questões durante a fisioterapia. Isso. Por que acontece? Na minha prática, eu sempre lidei com o termo fisioterapia geriátrica, mas com o tempo a gente vai estudando, vai se aprimorando, a gente entende que, na verdade, é uma fisioterapia gerontológica. Porque eu pego um idoso com dor de joelho, ele pode até melhorar, mas ele vai dizer que não vai melhorar porque ele fica dependente daquele tratamento. Então entra a visão gerontológica na história. Você tem que entender que aquele idoso tem um vínculo social em volta dele, tem um vínculo familiar, tem uma história de vida que ele vai te contar durante as sessões. Isso tudo, quem tem um ouvido, uma escuta atenta terapêutica, uma escuta terapêutica atenta, começa a perceber que todos aqueles aspectos que ele está falando para a gente durante a sessão tem importância para a gente poder conduzir o nosso tratamento. Porque o idoso, ele vai te contar a história de vida dele inteira, ele vai querer falar dos filhos, do neto, da netinha, da bisneta que acabou de nascer, que ele está sozinho, ou que ele tem um monte de amigo, ou que ele gosta de tomar a cervejinha dele no final de semana. Todas essas informações que cercam o tratamento do joelho, que seria só o tratamento biológico, a gente tem que levar em consideração. Eu já tive casos de pacientes que não conseguiam evoluir no tratamento por um problema psicológico. Então, com a visão gerontológica, a gente consegue identificar isso e encaminha o paciente para o tratamento psicológico adequado. E não sou eu que vou tratar. O gerontólogo ele vai identificar aquela falha, ou psicológico ou social, e a gente encaminha para o profissional mais adequado para o tratamento. Para poder andar... para andar com uma equipe multidisciplinar, né? O tratamento é melhor. Assim, dessa forma. Porque, por exemplo, o idoso depressivo, né? Se ele está com problema de depressão, ele não vai ter vontade de se movimentar, né? Muitas vezes a gente fazia a própria fisioterapia, né? Às vezes a família que está ali dando um apoio para fazer. E aí, se ele não fizer um tratamento lá com psicólogo ou com psiquiatra, o trabalho de mobilidade também não evolui, né? Então, esse olhar do profissional de fisioterapia especializado realmente é fundamental. E eu queria, Márcio, já que você falou essa questão da escuta, né, do quanto que é importante para o profissional ouvir, ter um ouvido atento para esse idoso, você falasse um pouco da questão do perfil desse fisioterapeuta gerontológico. Tá certo. Qual é o perfil necessário para essa pessoa para atuar na área, né? Isso. O fisioterapeuta gerontológico, qualquer um pode ser, né? Porque você pode fazer a especialização, você vai estudar, qualquer um pode se transformar um fisioterapeuta gerontológico. O gerontólogo, né? Tanto faz o termo. Mas o desenvolvimento profissional do gerontólogo depende de um perfil específico, que é a pessoa... Primeiro, ela tem que gostar de lidar com idosos.
Porque os idosos, naturalmente, não todos, não vou generalizar, tá? Mas os idosos naturalmente são mais devagar na evolução, eles precisam de uma atenção mais especial no tratamento. Alguns idosos, que é comum acontecer, têm perda auditiva e alguns apresentam comprometimento cognitivo. Então, é necessário que a gente repita os comandos verbais 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias. Se a pessoa não tem paciência para lidar com esse tipo de público, dificilmente ela vai conseguir desenvolver a carreira de gerontólogo na fisioterapia. Porque a gente precisa, como são exercícios, nós fazemos técnicas para melhorar a dor, mobilidade, alongamento, força muscular, equilíbrio. Eu também, uma segunda especialização que eu tenho é de reabilitação vestibular. Então, eu trabalho com o equilíbrio dos idosos. São baseados em técnicas que dependem de comando verbal. Se o idoso não escuta e ele não entende meu comando verbal, se eu não tiver paciência para isso, o tratamento não evolui, porque o idoso ele vai se frustrar, porque ele já está frustrado na maioria das vezes, né, pela condição física e psicológica dele, né, com esse déficit cognitivo, com perda de mobilidade. Muitas vezes a família isso é comum acontecer, tá? Eu chego na casa para fazer avaliação, 90% das avaliações o idoso está sentado numa poltrona cheia de almofada em volta. É aquela super proteção que as pessoas promovem. Claro, é um carinho que o familiar tem, só que sem saber que aquilo ali pode prejudicar e aumentar o comprometimento cognitivo do idoso, porque ele para de fazer tudo. Ele acorda, senta ali e todo mundo, ele dá água, dá comida, leva a coisa na mão dele, dá um livro, dá um controle remoto, e ele não faz mais nada. Então, se o fisioterapeuta não tiver essa paciência de orientar o idoso, orientar a família, e principalmente família e cuidadores, né? Porque tem cuidador que é cuidador profissional, tem cuidador que é cuidador familiar. Então, se não tiver um bom entrosamento, uma boa paciência, não consegue desenvolver a fisioterapia gerontológica da melhor forma possível. É verdade. É por isso que eu sempre falo, Márcio. A gente sabe que a gerontologia, né, a geriatria está virando um mercado que vai crescer, isso aí é fato pelos números, né? Mas eu sempre falo, gente, se você for um profissional que você quer fazer algo no campo de gerontologia, da geriatria, se você não tem amor, não tem empatia com o idoso, não tem paciência, não gosta, não entre nesse ramo, porque você vai trazer mais problemas para esse indivíduo idoso do que melhorias no quadro dele, né? Porque é o que você falou, é uma pessoa que o idoso, geralmente, você tem que ter mais um tempo, né, para o idoso se abrir, para o idoso ir aceitando, né, o tratamento, tem que ter um acolhimento diferente com ele. E se a pessoa não tiver paciência, que é o que a gente vê por aí, eu vejo, inclusive, especialistas, Márcio, que não têm um mínimo de paciência com o idoso, realmente a questão fica muito complicada, né? Teve alguém que colocou aqui, já passou a mensagenzinha falando da questão do acompanhamento psicológico, né? O quanto que o idoso ainda tem dificuldade de aderir à questão do tratamento. Na verdade, a gente sabe que para a população em geral, né, só abrindo parênteses aqui, quando a gente fala de acompanhamento, terapia, psicologia, todo mundo acha que só vai para psicólogo quem está doido. Então, imagina um idoso com 60, com 70, 80, ele acaba acreditando que é a mesma coisa. Então, cabe a gente, cabe os familiares, né, cabe nós profissionais, conseguimos repassar para ele um olhar diferente acerca do tratamento do psicólogo, né? Agora, se você leva esse idoso a uma avaliação psicológica e esse psicólogo tem um olhar diferente, é um gerontólogo, dificilmente esse idoso não vai aceitar o tratamento. É porque, às vezes, o profissional, né, tanto fisioterapeuta, psicólogo, médico, o que for, se ele não tem um olhar diferenciado, ele vai tratar o idoso como ele trata a criança, como ele trata adolescente, como ele trata as outras faixas etárias. Porque ele só vai olhar, como a gente falou, ele só vai olhar para o lado biológico. É o defeito biológico, né? Então, o psicólogo é a mesma coisa, ele vai ver o desvio psicológico lá sem levar em consideração todos os aspectos que o idoso está envolvido, né? E uma coisa que é muito importante, Juliana, desculpa te cortar, é porque eu esqueci de falar. Não, pode ficar à vontade. Um dos aspectos muito importantes do fisioterapeuta gerontólogo é saber lidar com os familiares. Porque o idoso está naquela situação de fragilidade
Os familiares que conheceram aquele idoso ativo, trabalhando, indo para a rua, fazendo tudo, eles também se deprimem, eles também se veem numa situação delicada e a gente tem que lidar com todo mundo. Não é, eu falo assim, eu costumo falar sempre nas minhas avaliações, que é o seguinte: eu não vou fazer avaliação do idoso, eu vou fazer avaliação do idoso e da família e dos cuidadores, porque envolve tudo isso aí no tratamento. Se eu não conseguir atingir o familiar, eu não conseguir atingir o cuidador, eu dificilmente vou conseguir atingir aquele idoso. Porque eu vou lá, eu passo 45 minutos a 1 hora, 2 a 3 vezes por semana dentro daquela casa, quando eu vou embora, sobrou 23 horas naquele dia e mais. Eita, saiu. Deixa eu convidar o Márcio de novo. Ele saiu aqui, deixa eu ver se ele entrou. Márcio, pronto. Vou chamar de novo. Pronto, Caiu voltou. aí, não sei porquê. Até onde vocês ouviram? Você estava falando a questão da família, do quanto que é importante estar tratando a família, né? Junto, estar interagindo com a família, entendendo a dinâmica, né? Porque a família ela fica preocupada, né, com a evolução do tratamento, e eu sempre deixo bem aberto, por exemplo, os meus canais de comunicação, Instagram e WhatsApp. Toda vez que eu faço uma avaliação e eu assumo um tratamento, eu quero sempre o contato do responsável por aquele idoso, seja filho, neto, enfim, esposo, se for, né, um idoso, a esposa, a filha, qualquer pessoa que eu possa trocar informações, e eu tento sempre evoluir no WhatsApp, por exemplo, se eu tiver um contato com a filha de uma paciente pelo WhatsApp, sempre dizer tudo que eu estou vendo, independente da fisioterapia. A fisioterapia, por exemplo, pode estar indo perfeitamente, mas eu identifiquei que aquele idoso está com, sei lá, relatou para mim que está com dificuldade de evacuar, e aquilo está incomodando ele, né? É muito importante, mesmo que não seja da minha área, eu relatar isso para a família, porque se aquilo ali não for resolvido, lá na frente vai trazer um problema psicológico para aquele idoso, vai trazer um problema de incômodo físico, pode trazer problemas biológicos também. Então, eu sempre repasso essas informações para frente. Eu gosto de manter contato com os familiares para a gente poder trazer os familiares para o tratamento, porque eu trago o cuidador para me ajudar no tratamento, né? A fisioterapia, a gente não trabalha sozinho. É muita pretensão achar que um profissional sozinho vai cuidar daquele idoso. É impossível isso acontecer. Você tem que trazer todo mundo para dentro do tratamento. Porque aí sim, você vai englobar todos os aspectos biopsicossociais, né, que a gente discute tanto na gerontologia. Eu fico imaginando, Márcio, quanto que deve ser desafiante também lidar com a questão do paternalismo, do excesso de cuidado da família, né? Porque a gente sabe, como você falou anteriormente, o idoso caiu, sofreu uma queda. Geralmente as pessoas só percebem a importância da fisioterapia, sim, depois que já aconteceu um problema, é que a família identifica a necessidade de fisioterapia, né? Quando já poderia, de repente, ser identificado isso antes e prevenir aquele problema, mas enfim. Isso. E aí a família chama o fisioterapeuta para fazer um trabalho, mas muitas vezes faz o que você falou anteriormente, que é excesso de cuidado, o fisioterapeuta vai lá, faz toda a movimentação, todo o trabalho para o idoso começar a andar, fazer a movimentação, e aí a família fica com medo, né? Aí a mãe quer um copo d'água, não, mãe, deixa que eu pego. Quer ir até o quintal. Não, o que a senhora quer fazer lá? Pegar uma roupa? Eu vou para a senhora, né? E uma outra questão é a questão das expectativas também, né? Que eu acho que, pelo menos o que eu percebo de fora, né? Às vezes a família tem uma expectativa muito grande e o fisioterapeuta também tem que, olha, é até aqui, né? Também não vai tão além disso aqui, né? Eu acho que vai ser difícil também. A maior dificuldade hoje é que, assim, a minha realidade, tá? Eu tô falando a realidade Márcio Frossá. A minha realidade é que os meus pacientes hoje, todos estão acima de 85 anos. Eu tenho uma paciente só que é um pouco mais nova, mas é porque teve um AVC e já está comigo há bastante tempo. Mas de gerontologia e geriatria, são todos acima de 85. Eu tenho paciente de 96, de 94, 93. E alguns deles, né, chegaram para mim numa situação assim, não anda mais, procurou quando o idoso já não andava mais, ou quando ele sofreu uma queda. E os trabalhos mostram, né, os trabalhos publicados no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro, que quando o idoso sofre uma queda, a chance dele sofrer a segunda queda
é muito maior. Por quê? Porque na primeira queda ele já fica com medo de cair, porque é um evento traumático, porque dói, machuca e ele se sente envergonhado, porque ele nunca sofreu isso e agora ele está caindo. Imagina, nós teoricamente, né, somos jovens. Aí imagina você começar a cair do nada, né? O que acontece com o idoso? Ele cai, ele simplesmente cai, ele não tropeça, ele cai, ele perde a força e cai. Ele fica com medo, ele fica. O que está acontecendo comigo? Essa mudança corporal dele faz ele se retrair. Aí o que a família faz? Ah, vamos supor que seja uma idosa. Aí fala assim: ah, mamãe caiu, vamos proteger. Bota na poltrona, enche de almofada, bota tudo na mão. O que aconteceu? Ao invés de você estimular aquele idoso a melhorar o aspecto físico dele para ele ter mais força e equilíbrio, você está piorando o quadro. Porque ele vai perder mais massa muscular, ele vai perder mais os reflexos, ele vai perder mais estímulos proprioceptivos das articulações e ele vai cair de novo. É uma questão de Quer tempo. dizer, ele poderia se recuperar mais por conta do próprio medo, do medo dos familiares, acaba não conseguindo, né? Antes da primeira queda é o momento ideal de começar a fisioterapia preventiva. Tudo bem, muita gente não sabe. Sofreu a primeira queda, já é para entrar com a fisioterapia, que é para prevenir a segunda. Então, se você coloca na poltrona, no sofá, qualquer lugar, cheio de almofada em volta, fatalmente aquele idoso vai ter dificuldade de marcha. Aí que, nesse momento, é que os familiares procuram a fisioterapia, quando começa a perceber que o padrão da marcha está mudando. É aquele idoso que anda com aquele passinho curto porque tem medo de cair. É o idoso que anda olhando para baixo, para o pé, porque ele tem medo de tropeçar. É aquele idoso que anda segurando nas paredes porque ele tem medo de cair para o lado. Então, esse padrão é o padrão de 90% dos meus primeiros atendimentos. É aquele idoso que não sabe mais o que fazer para andar. Então, aí é um trabalho um pouquinho complicado, que a gente tem que entrar com órtese de auxílio, a gente tem que entrar com andador, com muleta, com bengala, porque não adianta. Se deixar solto, não adianta a gente só estimular, sabe, Juliana? Chegar, ah, não, você consegue. É irresponsável fazer isso. A gente tem que entrar com auxílio, o dispositivo auxiliar de marcha, que é se for muito grave, um andador, para que aquele idoso se sinta confiante, a gente começa a fazer o treino e vai desmamando aquele dispositivo aos poucos. A gente sai do andador, vai para a muleta, da muleta para a bengala independência. Dependendo da idade, se chega um paciente, por exemplo, com 95 anos, nesse quadro, é muito difícil a gente conseguir tirar esses dispositivos depois. A gente consegue evoluir a marcha, mas tirar o dispositivo totalmente é muito difícil, porque envolve medo, envolve perda de massa muscular, que é comum no idoso, e é muito difícil. Para o idoso ganhar massa muscular, é 3 vezes mais difícil do que nós jovens, né? Então, se ele já perdeu porque massa tem muscular... várias questões envolvidas, né? a gente tem que encaminhar para a questão da alimentação, isso. né? Aí eu sempre encaminho para um nutricionista, né, para aquele nutricionista acompanhar a ingestão de proteína. Aí tem um problema, porque idoso não pode comer muita proteína porque sobrecarrega o rim. Aí você fala assim, não, tem que melhorar a nutrição. Aí o que ele faz? Ele dando a comer carne. Não, mas calma, não é assim. Procura um profissional qualificado, vai no nutricionista, ele vai te passar a quantidade ideal. Aí geralmente passa aqueles suplementos que a gente conhece, né? Então, esses diferenciais do fisioterapeuta que lida com a gerontologia é que traz benefício para aquele idoso que precisa, geralmente, melhorar a qualidade da marcha. Né? A Beatriz está perguntando, Márcio, se necessariamente tem que tirar esses auxiliares, né, do idoso. Não, necessariamente não. É importante não deixar o idoso ficar viciado naquilo ali. O que acontece? Se você não explicar para o idoso que aquilo ali é um dispositivo auxiliar, ou seja, o próprio nome já diz, é um auxílio à marcha, ele vai usar o dispositivo como se fosse uma terceira perna. Então, por exemplo, se o idoso ele usa uma bengala, por exemplo, só como auxílio, se a bengala cai no chão e ele não consegue pegar, tem idoso que não sai do lugar. Você entende? Ele senta e entra em pânico. É um pânico mesmo. É bem comum a gente ver isso. Né? Caramba, minha bengala. Eu não vou conseguir andar, não. Calma. Aí a fisioterapia entra aí. A gente entra no trabalho de... A bengala está na sua mão direita, por exemplo, e a gente treina a marcha
sem depender da bengala. A bengala é um auxílio. O andador é a mesma coisa. O andador, eu sempre peço para comprar aquele andador articulado, porque a gente treina a articulação do andador junto com as fases da marcha. Porque tem idoso que não, dependendo, né, da perda de massa muscular e perda cognitiva, ele não consegue levantar o andador inteiro e projetar para frente. Porque ele levanta, perde o equilíbrio e fica nervoso. Então eu peço o articulado que ele apoia um lado, leva o lado da fase da marcha para frente e assim ele vai andando devagarzinho até que a gente consiga que ele ganhe confiança naquele andador e a gente começa a treinar ele a andar sem que dependa do andador. O andador está ali com um meio de segurança e não como principal para ele caminhar. Então não tem necessidade de tirar, mas tem a necessidade de tornar o idoso independente daquele dispositivo. Ele não pode ficar dependente dele. Já tem duas questões ainda, gente. A gente sabe que o idoso, muitas vezes, ele se acostuma, se adapta a uma situação e ele não quer sair, né? Então, por isso a importância que o Márcio falou de ir trabalhando com o idoso, que é uma gradação, ele vai utilizar, mas depois ele vai tirar. Agora, tem algo que você falou também, Márcio, que parece brincadeira, né? Mas eu vejo demais, assim, por exemplo, o idoso caiu, começou a fazer uma fisioterapia, de repente o familiar interrompeu, e aí vem uma outra família e fala assim, olha, compra esse andador aqui para o seu pai, compra essa muleta aqui para o seu pai, né? Sem que a família procure a indicação do fisioterapeuta, vai pelo ouvido dos outros, né? Esse auxiliar aqui foi bom para a família de fulano, então eu vou comprar para o idoso da minha casa também, que vai ser bom para ele. E não, quem vai avaliar isso é o fisioterapeuta, né? A mesma coisa acontece com barra fixa de banheiro e corredor. Não sei se você já passou por isso. Você chega na casa da pessoa, tem barra instalada de qualquer jeito. Não, aquilo ali tem uma forma correta, existe uma norma regulamentadora que orienta as pessoas a instalar aquela barra numa determinada altura, inclinação, tamanho. Gente, porque existem grupos de estudo no Ministério da Saúde que junto com um arquiteto, com um engenheiro, com um fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que estudam a melhor forma no mundo inteiro de instalar aqueles dispositivos ali, aquela barra para banheiro, né, para ele segurar, tomar um banho. Então, se você instala uma barra de forma errada, como você oferece um andador, uma bengala, e não coloca na altura correta, você pode provocar um acidente desnecessário. Né? Não adianta só botar o andador tem que ser ajustado na altura certa. Não adianta botar a bengala tem que ser na altura certa, a borrachinha tem que estar íntegra. Então, tem vários aspectos desses dispositivos que não é só comprar e usar. Tem que saber qual o lado certo de usar. A gente tem que avaliar qual é o membro que está com mais déficit muscular. A gente sempre bota contralateral, ou seja, se eu identifiquei que o lado esquerdo está com problema, eu vou colocar a bengala ou a muleta do lado oposto, que é para fazer esse movimento aqui no chão, sabe? Tá me ouvindo? Roda, né? Estou te ouvindo sim. Você está conseguindo me ouvir? Eu estou te ouvindo. Tá cortando um pouquinho para mim. Tá ouvindo, bem? Tô ouvindo, agora tô. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir, o Márcio? Então tá bom. Já vi muito também, Márcio, a questão de cadeiras de rodas, né? Cadeiras de rodas não adaptadas, então é importante também a avaliação e o auxílio do fisioterapeuta, né? Nessa questão também. E a Dora está perguntando, Márcio, eu acredito que a pergunta dela esteja relacionada àquela questão da gradação, né, do tratamento e tal. Ela está perguntando em relação ao paciente com Alzheimer, né? Aí já é uma outra especificidade, né, Márcio? Porque tem um comprometimento aí neurológico. É um pouco diferente. É uma outra questão. Né? É um pouco diferente porque o Alzheimer ele tem um comprometimento cognitivo muito, muito avançado, dependendo da fase do Alzheimer, né? E às vezes você fazer o treino desses dispositivos é um pouquinho mais complicado. Dá para fazer, mas é um pouco mais complicado. Porque ele não entende o comando. E é importante, gente. Né? Sim. Tem essa questão dele não entender, com o tempo a gente tem que entender, quando a gente trabalha com familiares idosos com Alzheimer, né, a gente tem que trabalhar um pouco a questão tem que trabalhar com a realidade, né, gente? É muito importante a fisioterapia, vai manter o idoso funcional por muito mais tempo, mas a doença de Alzheimer por si só vai trazer uma degeneração. Então vai chegar um ponto que a gente não vai evoluir, né?
não tem uma tendência de melhora na doença de Alzheimer no sentido de recuperar a função anterior. É manter pelo maior tempo possível, né, a independência dele, a funcionalidade. Mas é diferente do idoso que não tem a doença de Alzheimer, que pode resgatar, muitas vezes voltar na massa, como ele estava anteriormente. No Alzheimer, não. Já é algo mais... Eu vou até fazer um gráfico aqui rapidinho na caneta. Progressiva, né? Tá. Posso só mostrar um gráfico aqui, ó? Eu não sei se vai dar para ver aí. Ó, tô conseguindo ver. Aqui é a capacidade cognitiva do Alzheimer. Aqui é no tempo, tá? Então, o Alzheimer ele tem uma perda cognitiva leve no início, depois ele apresenta uma que a gente chama de fase de platô, né? Que é onde a fisioterapia tem que entrar, tá? Então, ele perdeu essa capacidade, por exemplo, de memória, de atenção, de aprender coisas novas, de ler e escrever, e ele começa a ter problemas de marcha. Então, é nessa fase. A gente entra aqui e a fase de platô chega um momento que a perda cognitiva é brusca, né? Então, é aquele Alzheimer que vai ficar acamado no final. O que a fisioterapia faz? A gente prolonga essa fase de platô aqui. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar, mas a gente vai pegar essa perda cognitiva aqui, ó, e vai jogar mais para frente, entendeu? Então, se a gente não entra com estímulo no Alzheimer, essa fase, que é a fase onde ele fica estável, ela fica ela fica curta, né? Então, a ideia é que a gente consiga, por exemplo, um dispositivo de marcha para o Alzheimer tem que entrar aqui, ó, quando ele começa a perder. Aí a gente consegue fazer com que ele use em toda essa fase de platô aqui, para lá na frente, vários anos depois, ele tem a perda cognitiva. Qual é a realidade hoje no... Deixa eu voltar aqui, senão ficou papel. Qual é a realidade hoje? Qual é a realidade hoje? Você tem aquela perda cognitiva, vou fazer por daqui, você tem aquela perda cognitiva, tem a fase de platô, quando começa a cair a segunda fase cognitiva, que é quando ele vai ficar acamado, é que as pessoas começam a se preocupar em fazer fisioterapia. Porque assim, papai está na cama, papai está usando fralda, ele não consegue mais tomar um banho, preciso do fisioterapeuta para recuperar. Infelizmente, nessa fase não tem mais o que recuperar, o que a gente faz é reduzir as deformidades do leito, assim, que são os encurtamentos musculares, as dores articulares, né, a expansão pulmonar. A gente trabalha com a mobilidade das costelas para ele poder respirar melhor e tal. Mas não adianta, o Alzheimer a gente não consegue voltar para trás no tempo. Então o estímulo tem que ser cada vez mais precoce. Hoje em dia os neurologistas e os psiquiatras eles estão muito antenados com isso, os geriatras também. Então, quando ele começa a perceber que o Alzheimer está tendo aquela primeira queda cognitiva, ele já encaminha logo para a fisioterapia. Eu tenho alguns nessa fase. Então, é muito bom. É verdade. Eu tô entusiasmado com essa nova visão da medicina. Enfim, né, Márcio? Estamos evoluindo, né? Mas ainda te digo que a maioria dos profissionais, até por ter um olhar muito fechado, né, não consegue valorizar o trabalho dos outros, né? Isso. Mas isso vem crescendo, especialmente com os novos estudos aí sobre a doença de Alzheimer, né, que a gente sabe a importância da movimentação desse trabalho de mobilização para que esse idoso funcione por mais tempo, para diminuir essa perda cognitiva, né? Isso já está muito documentado aí no estudo científico, então não tem como você não indicar, mas acontece. Acontece de profissionais que acham que só vão prescrever medicação, o idoso não precisa de serviço social, não precisa de psicologia, não precisa de fisioterapia, não precisa de mais nada, só precisa de medicação, né? Mas aos poucos a gente vai mudando isso aí. A Valéria colocou aqui, deixa eu ver, em relação à barra do banho, né? Onde que ela encontra as normas, essa norma específica aí na questão dos banheiros? Na internet. Manda um... Eu não estou vendo aqui. Valério Bernardo, porque tá bem lá para cima. A barra do banho tem as normas onde eu consigo a norma de uso comum não específica. Não tem norma de uso comum. É uma norma regulamentadora do governo. Depois eu mando para o direct dele a norma que fala sobre isso. Uma pessoa lá na frente, lá em cima, deixa eu ver se eu acho aqui, perguntou sobre período de pandemia. Como fazer nesse período de pandemia e isolamento para não interromper os atendimentos? Isso a gente vai chegar ainda, né, Juliana? Vamos chegar lá. Eu queria pedir, Márcio, antes da gente chegar nessa questão das pandemias, a gente já está chegando, são duas questões só,
você fala das complicações que o idoso pode ter se for suspensa a fisioterapia na pandemia. Certo. Porque as pessoas precisam estar em alerta em relação a isso. Eu ia precisar assim, de umas 3 horas de live para falar tudo. Eu sei. Mas, assim, a gente tenta alguns pontos, né? O principal é o seguinte, o estudo mostra que os idosos que estão nas ILPs, né, que para quem não conhece, ILP é aquela instituição de longa permanência, é o termo novo utilizado para os antigos asilos, né? Os idosos que estão nesses asilos, eles apresentam, em sua maioria, já comprovado cientificamente, uma perda leve, uma perda cognitiva leve a moderada. A maioria é uma perda cognitiva leve, mas existem aqueles que têm a perda moderada. O que é perda cognitiva? Eles perdem um pouco de concentração, eles perdem um pouco de estímulo de querer viver mesmo, né? Quer ficar de pijama o dia todo, não quer comer na hora certa, enfim. Essa perda cognitiva ela é potencializada nessas instituições por alguns motivos. O principal é que diminui o convívio social com pessoas de fora dessa instituição. Algumas instituições, não as sérias, né? Você entrevistou essa semana uma moça de uma instituição no Sul, se eu não me engano. Eu achei fantástica a apresentação dela. Que assim, a instituição que leva a sério mesmo a gerontologia, ela vai dar estímulo aos idosos, mas a gente sabe que a realidade não é essa, né, Juliana? A maioria das instituições não tem o estímulo adequado. Então, sem estímulo, sem visita social, sem contato com o familiar, só vai lá tem instituição que só pode visitar aquele horário, aquele dia, e o idoso fica restrito só naquele dia de visitação. Isso aí promove a perda cognitiva. O idoso ele piora na atenção, na concentração, na capacidade de memória. E o que está acontecendo hoje, que a gente conversou antes da live, né, Juliana? Com esse isolamento social, a gente está numa grande ILP. Os idosos estão internados dentro de casa. Estão institucionalizados, né? Eles estão institucionalizados dentro da própria pior, né, casa. Porque nas instituições eles ainda têm outros idosos, né? E agora eles estão internados na própria casa, só eles. Eu ia chegar nesse ponto. Nas instituições, eles têm contato com pessoas na mesma situação que eles. Os idosos que estão isolados dentro de casa por causa da pandemia, e é necessário mesmo que se faça isso, porque eles são do grupo de risco, eles não têm contato com ninguém. Eles simplesmente convivem com eles. Então, eles têm que conviver com todos os problemas advindos do envelhecimento e mais a solidão. Então, quais os problemas que isso pode trazer? Perda cognitiva. O idoso com perda cognitiva, ele tende a se isolar mais, então ele vai ficar mais sentado, mais restrito ao leito, vai acordar mais tarde, não vai querer se estimular a fazer atividade física, se autoestimular, né, fazer atividade física, e ele vai ter um agravamento, porque é comum no idoso a perda de massa muscular, ele vai ter um agravamento da perda de massa muscular e, consequentemente, cai a imunidade. Eu, por exemplo, estou com uma paciente. Você vê, olha só, ela faz fisioterapia 2 vezes por semana comigo e ela pegou herpes zoster porque caiu a imunidade dela. Ou seja, ela está isolada, ninguém tem contato e ela desenvolveu isso porque a imunidade caiu. Sabe por quê? Porque todo dia ela descia na portaria para pegar sol e ver as pessoas passando na rua. E ela não está descendo mais porque, né, a família não quer que desça, por medo mesmo, né? Então a imunidade caiu, eu já senti que a evolução da fisioterapia também já caiu o rendimento, porque ela tá chateada com a situação, né? E é uma idosa que tem suporte familiar, a família liga, a família vai visitar, ela tem 2 cuidadoras diariamente com ela que se revezam. Então, assim, mesmo com todo o suporte, o idoso ele tende a deprimir quando ele está isolado socialmente. E a minha preocupação hoje, como fisioterapeuta dessa área, é que esses idosos desenvolvam problemas físicos, psicológicos, respiratórios, porque eles estão se sentindo sozinhos e isolados. E a gente pode mudar esse quadro. Sim, Márcio. Hoje, inclusive, eu não sei se você chegou a ver, a gente teve uma notícia muito triste, né? Que foi o suicídio do ator Flávio Migliaccio. Eu tenho dificuldade para falar o nome dele, mas quer dizer, um idoso, um ator famoso, 85 anos, eu fiquei sabendo, acabou cometendo suicídio, né?
Poxa, tá E, vendo? assim, é um problema grave que pode acontecer com os nossos, e que já está acontecendo, né? Mas a gente tem idosos, por exemplo, infartando, a gente sabe que de fundo Isso, pode ser o estresse, isso. né? A gente tem essa questão aí do isolamento. Então, assim, os trabalhos eles não podem ser suspensos por completo, né? Existem formas de você manter esse tipo de trabalho se adaptando, né? Que é o que você vai trazer para a gente agora. Que forma que o Isso. fisioterapeuta pode estar se adaptando para atender esse idoso? Como é que eu criei a minha adaptação? Primeiro, os meus pacientes, meus idosos é ótimo, né? Já peguei o idoso para mim já. Ah, a Os gente meus, pega pra pa- gente, é, família. os meus pacientes, por acaso, moram perto de mim, né? Eu moro aqui na zona sul de Niterói e eles moram mais ou menos próximo. Então eu troquei o carro pela bicicleta. Por quê? Primeiro, para não ter contato com ninguém, nem com Uhum. o funcionário do posto para encher o tanque de gasolina. Então eu saio da minha casa e vou direto para a casa do paciente para atender. Então eu levo meu jaleco, luva, touca e a máscara. Eu uso máscara na rua e tenho a máscara de atendimento, né? Eu levo junto com esse material todo, eu levo a minha toalha e o meu sabonete, que é para não ter contato nenhum com a casa do paciente. Então eu chego, meu sapato, eu sempre fiz isso, as pessoas me criticavam. Ah, para que besteira deixar o sapato do lado de fora? Agora estão vendo a importância, sabe? Então eu deixo meu sapato do lado de fora no corredor, entro na casa do paciente, lavo as minhas mãos, eu não lavo só a mão, não, lavo o braço até aqui o cotovelo, tá? É como se eu estivesse entrando num centro cirúrgico. Eu faço a limpeza das mãos com o meu sabonete, seco com a minha toalha, coloco o meu jaleco que eu lavo e passo todos os dias e coloco no sol. E depois que eu boto meu jaleco, coloco uma luva, boto a minha máscara PFF2 ou a N95, que é adequada para profissionais de saúde, e eu inicio o tratamento. Só que eu tenho paciente acamado. Paciente acamado, ainda entra mais coisa. Eu coloco um jaleco cirúrgico por cima do meu jaleco, e ainda coloco uma face shield, aquele plástico, sabe? Aquela máscara de plástico na frente que a gente está vendo na internet. Eu coloco a face shield por cima da N95, ou seja, quanto mais proteção eu der para aquela família, para o idoso, mais seguro vai ser o tratamento. É possível fazer? É. Está tendo de comprar esses EPIs, esses equipamentos de proteção individual? Está. Só que na internet tem, dá para comprar pelo Mercado Livre, tem bastante fornecedor no Brasil vendendo. Não dá para ficar sem, não tem como ficar sem. Dá para pedir que chega, porque eu já pedi e chegou. Então, são essas adaptações que eu estou fazendo que está dando certo. Então, eu não me exponho, né? Eu evito o contato social também, que é para não me contaminar, para não contaminar meus pacientes, né? E com todas essas adaptações, levando em conta como se eu estivesse entrando dentro de um leito de CTI, vamos partir do princípio que eu estou entrando num CTI de um paciente com Covid e eu também esteja com Covid. Então, assim, todo cuidado é pouco. Então, é proteção total. Aí sim, eu começo o tratamento e eu dou aquela segurança para o idoso de que ele está protegido, que eu estou levando proteção para casa dele. Porque se eu entrar de qualquer jeito, ele vai ficar com medo e ele vai me descansar. E isso é o que a gente não quer. Não é porque eu quero continuar trabalhando, não, porque eu quero que ele continue o tratamento. Porque o risco é Quer dizer, muito quando o maior de não profissional é tratar. comprometido, gente, quando o É, profissional é comprometido, ele vai buscar meios, até porque, por exemplo, nós que estamos lá nos hospitais, a gente não atende de qualquer forma as emergências, não tem que usar todos os equipamentos. Quer dizer, o profissional que é comprometido, ele vai buscar e ele vai permanecer fazendo o trabalho. O que acontece é o que nós estávamos falando no início da live. Tem gente que, por medo de contrair a doença, não quer atender o idoso. Aí é outra questão. Não adianta dizer assim, não dá para atender. Dá. Mas, assim, tem algumas pessoas que não querem. Tudo bem, a gente respeita, mas dá para fazer, né, Tem Márcio? casos de colegas, por exemplo, que atendem idosos, mas eles também trabalham em CTI de Covid. Então, esses realmente precisam parar, porque assim, é alto risco de contágio, né? É Então, verdade. inclusive, eu já assumi pacientes de colegas que estão nessa situação, mas tendo a certeza também que a família daquele paciente tem todos os cuidados que eu também tenho. Porque eu não posso assumir um paciente que a família não tem esses cuidados, porque aí eu vou me contaminar, entendeu? E eu posso É contaminar verdade. todos os outros pacientes. Então, tomando todos esses cuidados, com responsabilidade, com seriedade, com profissionalismo, é super seguro de continuar o tratamento, né? Perfeito. A Olga colocou aqui
lá em Fortaleza, né, tem aumentado a ansiedade entre idosos. Ansiedade, depressão, a gente não tem como. Isso aí, independente de pandemia, a gente sabe, idoso isolado, idoso que não se movimenta, ele vai ter complicações com ansiedade, com depressão, com estresse, e aí vem todas as doenças que a gente já falou anteriormente, né? Agora, em tempos de pandemia, piora mais ainda. O que a gente tem que fazer é isso que o Márcio está falando, né? Os profissionais que eu tenho convidado aqui, a gente tem que oferecer o serviço para o idoso com todo cuidado, sim, mas tem que oferecer algumas profissões, por exemplo, a psicologia, é possível você fazer um atendimento online, né, por computador, pelo celular, algumas não dá para fazer assim, então a gente tem que ir se adaptando, de que forma que eu posso fazer para atender esse idoso, que não dá é para a gente deixar a população idosa na mão, porque vai acontecer isso que a gente tem visto, né, idosos se suicidando, né, idosos, enfim, é uma realidade muito complicada, né, Mar? Um medo que eu tenho é assim, ó, hoje nós temos, saiu hoje no jornal, que, por exemplo, no Rio de Janeiro, quase 90% dos leitos de UTI estão ocupados já, por causa da pandemia, né? Aí eu tenho um idoso que preferiu não fazer a fisioterapia porque ele está com medo. Eu respeito, tá? Tem paciente que não quis continuar, eu respeito, eu não forço. Eu oriento, mas eu respeito. Só que se ele tiver uma perda de massa muscular e tiver uma perda cognitiva associada a uma depressão e ele cair no chão por causa disso, e bater com a cabeça, ele vai parar no CTI. Exatamente. Então, assim, qual o risco que é maior? É isso que a gente tem que trazer para os profissionais. Você tem que mostrar para as pessoas que o risco dele levar um tombo e ser hospitalizado também é grande. Porque é comum a gente ver isso nos idosos que não fazem nada. Então, é melhor a gente, nós como profissionais, investir num EPI de qualidade e fornecer um tratamento adequado para ele, com segurança, para que ele não precise do sistema de saúde que já está inflado, né, nos grandes centros urbanos. Então, Perfeito. Essa educação que eu levo para os meus pacientes e para os familiares. Né? Márcio, você está de parabéns. Eu quero agradecer demais sua participação na live de hoje. Foi muito importante. Quero dizer para a galera aí que perguntou, a live fica aqui no Instagram 24 horas. Depois eu vou fazer o download, vai ficar lá no canal do YouTube também. O Márcio também pode me passar o e-mail, Márcio, que eu compartilho com você o vídeo, tá bom? Tá ótimo. Quero agradecer, então, a sua participação, a participação Obrigado. de todos. Teve algumas pessoas aqui, Márcio, que pediram para a gente continuar a live. Gente, hoje eu não vou conseguir, porque eu tenho uma reunião daqui a pouco a terminar essa live online. Mas, Márcio, as portas estão abertas aqui para você. Se você quiser voltar na próxima semana para a gente conversar, continuar esse assunto, ou outro assunto que você queira conversar aí, no campo da gerontologia, o espaço está aberto para você, tá bom? A gente está em 7 minutos ainda, nesses 7 minutos ainda tem tempo para você passar aí seu Instagram, seu telefone, né? Passar seus contatos para quem quiser. Eu quero agradecer primeiro o convite, porque eu fico muito feliz de falar desse assunto, sabe? Eu estava ansioso hoje, passei o dia inteiro ansioso, porque é uma coisa que eu gosto de falar. E as pessoas que estão pedindo mais tempo, né? Porque realmente é muito assunto. Eu sou capaz de ficar 5 horas aqui falando do mesmo assunto, porque tem muita coisa para ser falada. Então, quero deixar disponível para as pessoas o meu Instagram, que eu também dou dicas, eu gravo alguns vídeos, eu faço umas postagens dando sugestões sobre a fisioterapia domiciliar. E quem tiver dúvida, por exemplo, eu sei que passou um monte de pergunta aqui que eu também não consegui acompanhar. Quem tiver dúvida e quiser refazer essas perguntas lá no direct do meu Instagram, eu respondo todo mundo. Eu posso demorar um pouquinho, porque às vezes eu estou atendendo, estou trabalhando, mas quando eu chego em casa à noite, eu respondo um a um, não deixo ninguém sem resposta. Eu gosto de orientar porque é assim que a gente consegue levar a gerontologia para frente, para as pessoas entenderem a importância dessa ciência. Então, o meu Instagram é Marcio_Frossard, com D no final, né? Frossard, com 2 S e D mudo no final. E lá eu vou continuar dando dicas. Eu não consigo postar com a mesma frequência que você, porque eu não sou blogueiro, assim, eu não entendo muito dessas coisas. Eu sou meio difícil para me adaptar a essa realidade. Vai querer também. Mas sempre que eu posso, sempre que eu vejo uma coisa muito gritante na minha prática, eu paro, pego o celular e faço um post, porque aquilo ali pode acontecer para outras pessoas e é bom a gente levar essa educação para frente, né? Então, sinta-se à vontade de entrar no meu Instagram lá, mexer em tudo, curtir o que você quiser, compartilha, manda mensagem, pergunta, porque eu vou responder. Não se preocupe.
Mas quero te apoiar e que você precisar, eu acho muito importante, Márcio. Obrigado. Você, enquanto profissional especialista, com a propriedade que você tem sobre esse assunto, né? Começar a utilizar mais suas redes sociais. Porque, como você mesmo falou no início da live, né? Nós temos poucos profissionais especializados e que gostam do trabalho e que têm prazer no que faz, né? Então, quando eu vejo, assim, pessoas que são comprometidas, experientes e que amam o que fazem, realmente eu estou disponível. Se eu puder te ajudar, mas te incentivo, assim, porque realmente o seu trabalho é maravilhoso. Quando eu crescer, eu vou conseguir fazer isso um pouquinho melhor, assim. Eu tô aprendendo, tô estudando umas coisinhas aí. Minha irmã, ela deve estar assistindo aí, a Letícia, ela é especialista nessa parte de rede social, ela tá me dando várias dicas legais, tá me ajudando. E eu, devagarzinho, vou melhorando essa conexão aí com o mundo virtual. Você é ótimo, Márcio. Márcio, olha, gratidão mesmo, de coração. Gente, realmente a live foi tão gostosa, né? Tantas informações assim maravilhosas. E se eu pudesse, Márcio, eu te chamaria agora, a gente continuaria, faria live infinita, como algumas pessoas têm feito, né? Começa a live e termina, e começa outra, e começa outra. A gente pode marcar a parte 2, né? Agora... Pois é, vamos marcar a parte 2. Nessa semana agora, Márcio, terça e quarta nós não vamos ter lives, né? Eu vou fazer um procedimento. Aí quinta e sexta já temos. Semana que vem, se você quiser, a gente combina. Então você fala aí pra gente a data e a gente combina. Tá bom. Tá bom? Gente, forte abraço para todos. Gratidão. Não esqueçam de compartilhar a live com os cuidadores aí, com os idosos que vocês conhecem, tá bom? Obrigado, tá, Forte Juliana? abraço, gente. Forte abraço, Márcio. Um abraço. Gratidão. Tchau. Tchau, tchau.